ahora, ¿no? Con sus dons, ¿no? Nos ayuda para traduzir para inglês, ¿no? Entonces ela vai poder se apresentar aqui, porque alguma pessoa me perguntou quem é Mariana outro dia. Eu falei, Mariana, maravilhosa. Então você pode se apresentar, porque pessoas novas aqui. Mas muito obrigada, que Deus continue usando. Ela tem cargo, ela tem seu ministério aí para vários sítios. Eu a conheci quando la vi predicando uma vez em inglês por aí. online. Eu vou invitá-la para pregar para nós. Mantivemos contato e aí nós ficamos amigas aqui. É isso. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigada. Aqui em cima, né? É só esse, né? Bom, boa tarde, quase noite, né? Com esse tempo a gente nunca sabe se já é noite, se não é, mas já é. Meu nome é Mariana, para quem não me conhece. Eu frequento lá em Duisburg, a igreja de Duisburg, mas eu também ajudo na comunidade internacional de Herne e agora aqui também, né? Então eu falo que eu tô andando pela Alemanha. Aí recentemente eu estava conversando com o pastor da minha igreja e ele virou para mim e falou assim: então na hora que você começar a pregar em alemão, aí que você vai rodar a Alemanha mais ainda. Eu falei, então pastor, calma ainda que eu não estou preparada para esse chamado não, o meu alemão ainda está devagar. Desculpa pelo português, aos que não entendem tanto, eu vou falar devagar para tentarem me entender, tá bom? Mas um feliz sábado a todos. Feliz sábado. E é um prazer muito grande estar com vocês. Eu fico muito feliz de vir aqui e poder falar, né, a minha língua materna com vocês. Né? Muitas vezes a gente está no dia a dia, no alemão, no inglês, e às vezes a gente quer só falar a nossa língua materna, não é verdade? Então é muito bom. Antes da gente começar e antes da gente abrir a palavra, vamos falar com Deus? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos concede a cada dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua Santa Casa de Oração. Agradecemos porque muitos estão aqui, outros não puderam vir, o Senhor sabe por quê, mas que o Senhor possa estar conosco neste momento para abrir as nossas cabeças, nossos ouvidos e ouvirmos a Tua Palavra e que Teu Santo Espírito possa estar conosco neste momento também, ó Pai. Abençoa as nossas famílias, os pedidos que foram aqui feitos, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe o que vai no nosso coração e por isso entregamos mais uma vez as nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Bom, eu vou abaixar aqui um pouquinho só, acho que assim fica melhor. Nos últimos... Bom, vamos lá, vamos ver se a gente está lembrando. Quando começou a pandemia, alguém se recorda? Qual foi o ano? 20? 14, eu não olvido, 14 de 2020, porque íamos fazer nossa festa aqui, de minha esposa que cumpria 40 anos, e um dia tivemos que cancelar tudo. Pelo menos aqui, em 13, Pedro recebeu um correio eletrônico dizendo, a partir de manhã, que era março, não? Mediados de março, nosso cumple 14, creio que lá seria el 18, algo assim. Hay que cerrar todas as iglesias. Eu já tinha todo listo, chicos, para a fiesta de 40 anos de pastor. La tarta hecha por Rosy, yakisoba, nudel hecha por um irmão da igreja alemana, salgadinhos pela irmã, todo listo e tivemos que cancelar. Que pena. Por la pandemia. Então, se pensarmos, estamos em 2023. A pandemia durou praticamente 3 anos, não é verdade? E durante esse período, eu acho que quando chegou, acho que no início do ano, desse ano, me perguntaram, nossa, quanto tempo já tem a pandemia? E eu fiquei pensando, sabe quando você não consegue pensar? Será que foi 1 ano? Será que foram 2? Será que foram 3? Aí quando eu me dei conta, já era o 3º ano da pandemia. E aí eu percebi que a minha noção de tempo ficou alterada nesse período, né? Todo ano, logo quando a pandemia se iniciou, a gente ficava naquela coisa assim, fechou tudo, mas em 2, 3 semanas vai abrir novamente, não foi? Nós pensávamos que ia abrir logo em seguida. E aí passou-se um mês, nenhuma novidade. Passou-se outro mês, nada. E a gente ficava ansioso, achando que ia abrir
né, as restrições que a gente poderia viajar, né? Eu sempre tento viajar, ver minha família pelo menos uma vez ao ano, ir ao Brasil. E eu fiquei naquela expectativa. Ai, será que eu posso comprar as passagens? Vai abrir? Vou conseguir viajar esse ano? E aí, nada. E aquilo me gerou uma certa ansiedade, né? Mas não tinha o que fazer, tínhamos que esperar. A realidade era que a gente tinha que esperar, não tinha o que fazer. A gente ia acompanhar as notícias e teria que esperar. E ao mesmo tempo, a gente tinha que obedecer às regras. A cada dia havia uma nova regra, cada dia era implementada uma nova coisa que a gente tinha que fazer, não era verdade? Ah, para entrar no supermercado tem que fazer o teste. Ah, para entrar ali tem que mostrar, né? Então tínhamos que esperar e tínhamos regras. E a cada dia mudava. Ou seja, a gente não sabia o que estava acontecendo, né? E como foi esse período? Foi difícil ou foi fácil? Eu creio que foi difícil. Porque a gente não sabia o que seria, né, o que seria na próxima semana. Não tínhamos essa noção do que poderia acontecer. Então eu creio que foi um período difícil. E o Covid, ele distorceu a nossa percepção do tempo. E existe uma psicóloga, o nome dela é Ruth Orben, e ela é psicóloga da Universidade de Liverpool. E ela disse que a pandemia gerou uma experiência muito variável da percepção do tempo para nós. Porque o tempo ele pode ser mudado de acordo com o nosso estado emocional, ou seja, de acordo com a nossa emoção, de acordo com o nosso estresse, de acordo com a nossa questão mental da época e que é com relação à nossa cultura. Então o tempo, ele de certa forma, ele tem uma percepção alterada. Ele é igual para todos nós, mas a percepção do tempo ela é diferente. Por exemplo, quando nós estamos lá na sala de aula, e aí temos aquele professor que a gente não gosta. Quando a gente olha no relógio, nossa, ainda falta meia hora desse professor, não é verdade? Aí você fala assim, meu Deus, não passa o tempo dessa pessoa. A mesma coisa, né? Às vezes até com a pregação, com a pessoa que está aqui falando, não é verdade? Dependendo do pregador, você fala assim, meu Deus, o moço ainda está lá, ainda falta ainda 40 minutos, né? Então, a noção do tempo, essa percepção ela é diferenciada. E aí, durante esse período da pandemia, eu ouvi muitas pessoas falando assim, nossa, durante esse tempo da pandemia nós podemos trabalhar, então eu vou aproveitar e vou aprender mais. Eu vou fazer um curso online, eu vou ler. Eu tive vários amigos que fizeram goals, né, plans. Esse ano agora eu vou aprender vou tirar meu certificado de alguma coisa. E ao final dos 3 anos, cadê o certificado? Cadê os planos? Quem conseguiu? Quem realmente conseguiu o teu plano no final dos 3 anos? Eu não consegui. No final, eu percebi que esses 3 anos, nós não conseguimos lidar com eles efetivamente, né? Porque tudo ficou no caos, tudo ficou na bagunça. Muitos de nós não conseguimos fazer isso. Outros sim, outros gerenciaram esse tempo, mas a maioria de nós não conseguimos. E aí, levando essa consideração, levando isso, né, a gente consegue entender, a gente pensa no tempo. O que é o tempo? E a Bíblia nos diz que o tempo, ele foi o primeiro presente de Deus para nós. Em Gênesis 1:3-5 diz, haja luz e houve luz, o primeiro dia. A primeira criação então foi o ritmo, o fluxo do tempo, quando a vida começou no mundo. A primeira vez que a palavra hebraica Natan, que significa dar, é usada na Bíblia, é no contexto do 4º dia da criação, quando diz, Deus deu o que iluminaria nos céus para governar o dia e a noite. Então aqui diz que Deus, o primeiro presente de Deus para os seres humanos, não foi uma casa, não foi um objeto,
mas sim um tempo. E Ele nos deu nesse tempo o sábado, né? Um dia. Ele nos deu esse presente. E quando a gente vai em Eclesiastes 3:1, a gente percebe essa outra questão do tempo. A gente medita, né? Salomão, ele chega a um determinado ponto da vida que ele medita sobre tudo que ele vivenciou. E ele olha a questão, há um tempo para tudo. E esse é o versículo que eu gostaria de ler com vocês, né? Eclesiastes 3:1. Quem quiser abrir, por favor. É um versículo, né? É uma parte da Bíblia que, quando eu estava na minha parte cristã, na minha vida cristã, me chamava muita atenção. E diz: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Quando lemos esses versículos, vemos aqui que existem coisas boas e coisas ruins, certo? E aqui ele não está falando de uma ideia de fatalismo, né? Ele não está falando que as coisas já estão predestinadas, não é isso que ele está falando, né? Ele está falando justamente que o tempo de Deus é um tempo dado, mas é dado a todos os momentos da vida. Então, quando nós pensamos na questão de tempo, o que é o tempo, né? Bom, você pode dizer, o tempo é o que o relógio está medindo ali, ó. O relógio está medindo o tempo, não é uma boa descrição. Mas é uma medida, né, arbitrária de uma determinada época, de um determinado momento, né? E nesse sentido, a palavra tempo, ela pode ter vários significados, depende do contexto em que ela é usada. Então ela pode ser uma época, um período, um prazo, um tempo musical, né? Um tempo verbal. Então o tempo ele tem suas variadas formas. Só que todos nós recebemos o mesmo suprimento de horas. Nós temos todos os dias 24 horas. 1.440 minutos, 86.440 segundos. Nós temos esse exato tempo para todos nós. E uma coisa que a gente conclui é que esse tempo ele é finito. Ele é finito, mas disponível. E existe um autor que fala, ele chama Alan Laken, ele diz: o tempo é igual à vida. Portanto, desperdice o seu tempo e desperdice a sua vida. Ou domine o seu tempo e domine a sua vida. E aí, levando mais para a questão de Salomão, né, nos tempos que Salomão fala, nos bons tempos e maus tempos, Salomão descobriu que todos esses tempos bons e maus eram presentes de Deus. E nessa observação, Salomão, como um homem mais sábio da história, ele sugere uma filosofia de gerenciamento do tempo. Ou seja, ele nos mostra que devemos ter uma atitude de gratidão e humildade. E aí, não por nossos méritos, tá? Mas porque nós devemos reconhecer que os tempos, sejam eles bons ou ruins, é um presente de Deus. E nossa responsabilidade é de reconhecer o tempo que é nos dado. Então, quando você vai em Lucas 12:56, fala-se assim, Jesus, né? Ele fala com as pessoas na questão de discernir este tempo. Ele diz: hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu? Como é que vocês não sabem interpretar este tempo presente? Ele está falando, vocês sabem ver tantas coisas neste mundo,
mas com relação ao tempo de vocês, vocês não sabem? Então precisamos abrir os nossos olhos para entender qual é a oportunidade desse tempo. E aqui em Salmos 90:10 fala assim, que 70 anos são dados a nós. Alguns até vivem até 80, mas mesmo os melhores anos são cheios de dor e problemas. Logo desaparecem e voam para longe. Ou seja, se a gente levar ao pé da letra essa passagem, é nos dado apenas 70 anos. Já parou para pensar? 70 anos. Alguns até 80, outros 90, mas a grande maioria 70. E aí o versículo nos fala, sendo esse tempo presente, qual é a responsabilidade dentro desse tempo que Deus nos deu, né? Ellen White, ela diz isso no livro Parábolas de Jesus, na página 218. Nosso tempo pertence a Deus. Cada momento é seu e estamos sob a mais solene obrigação de aperfeiçoá-lo para a sua glória. Então, em meio ao caos da nossa vida, né? Dentro dessas questões que eu estava estudando, me veio o conceito de gerenciamento do tempo. E o cristão, ele precisa ser um administrador desse tempo. Existe também o conceito de mordomia, né? Mordomia cristã, ela existe como um dos pilares das crenças fundamentais da nossa igreja. Dentro das crenças fundamentais da nossa igreja, a mordomia cristã é uma delas. E dentro da mordomia cristã, o administrar o tempo é um dos pilares essenciais. Ou seja, tem a ver com a nossa disciplina em utilizar o nosso tempo para a vontade das coisas de Deus. E aqui, uma das coisas que temos que entender é, o tempo ele pode ser bom como ele pode ser ruim. E muitas das vezes, quando nós surgimos os bons momentos nas nossas vidas, a gente tende a agradecer a Deus e simplesmente, como se diz, não pensar nas coisas ruins, né? Temos somente que alegrar nos bons momentos. Mas aqui a palavra diz que nós devemos também fazer algo com esse momento. Se você está naquele momento em que tudo está indo bem, nós devemos então compartilhar esse tempo com outras pessoas. Ou seja, devemos compartilhar com a nossa família, devemos estar mais próximos da nossa família. E o grande problema que nós temos hoje é que mesmo em momentos bons, estamos desperdiçando isso. Mas desperdiçando como? Aí entra um grande problema. Nós vivemos hoje para um mundo em que nós temos nossos telefones, a internet, tudo isso consome um tempo nosso. Ou seja, eu, por exemplo, lidando com meu filho, ele chegou para mim e eu falei para ele, olha filho, quando você fizer algo errado, você vai ter a consequência. E qual é a consequência? Não vai ter televisão, não vai ter joguinho no iPad, ok? Ele, mãe, e quando você fizer uma coisa errada, qual é a consequência para você? E aí eu disse para ele, qual a consequência você acha que eu deveria ter se eu fizer algo que você considera errado? Essa é a conversa que temos que ter com nossos filhos, não é verdade? E ele disse, mãe, eu quero que você não fique com o seu celular. Eu falei, ok. É justo, não é verdade? Se eu peço para o meu filho, quando ele tem, que ele não vai poder ter o tempo dele no iPad ou no tempo da televisão, é justo que ele também me peça isso. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei no meu celular, todo mundo tem isso no seu celular, um aplicativo que fala a média de horas que você passa no seu telefone. Não sei se vocês já fizeram isso. E um dia eu coloquei e eu fiquei chocada com a quantidade de horas que eu estava no meu celular. Eram horas que eu poderia estar num trabalho, por exemplo.
E aquilo me mostrou o quanto realmente eu estava dedicando meu tempo para as coisas que não eram importantes, né? E isso não é para julgar ou para criticar alguém. Isso é para mostrar que essa é a nossa realidade de hoje em dia. Então, um médico ou uma enfermeira, ela passa 1 hora ajudando uma pessoa doente, 1 hora que uma enfermeira ou um médico ajuda um paciente, aquele paciente vai viver anos, não é verdade? Às vezes, um professor que dá aula de uma aula, ele vai moldar a vida daquele aluno, não é verdade? Às vezes, uma aula que ele deu de 1 hora, ele vai mudar a cabeça daquela pessoa e aquela pessoa vai mudar a vida completamente. Às vezes, o pastor que ministra um estudo bíblico também de 1 hora, ele vai permitir que aquela pessoa receba aquela palavra e quem sabe aquela pessoa vai transmitir a outros e vai levar a graça da vida eterna para as outras pessoas. Então, são dedicações pequenas, mas que têm um impacto muito maior na vida do outro. Então, quanto você está gastando no teu telefone e quanto você está gastando para levar a reflexão a alguém? E aí, não é suficiente que a gente tenha, né, bons tempos, na verdade. E isso é uma coisa que eu aprendi ao ler um pouco essa palavra, que quando nós temos, às vezes, tempos bons, nós precisamos melhorar esse tempo. O que significa isso? Não é somente, por exemplo, se você tem um alface, um tomate, uma cebola, um pepino, você tem esses materiais. Você corta eles e põe no prato. E você come. É bom, não é? É ótimo. Mas se você pegar um azeite, um pouco de sal, um pouquinho de balsâmico e misturar e fizer tudo junto, não vai ficar melhor? Vai ficar muito mais gostoso. E é exatamente isso que a palavra fala pra gente. Se estamos vivenciando um bom tempo na nossa vida, devemos melhorar isso. O que significa? Ele está dizendo que quando estivermos, vivenciando coisas boas, devemos compartilhá-las, devemos melhorar esses momentos, devemos aproveitá-los ao máximo, porque são momentos bons. Nós nunca sabemos quando vão chegar os maus tempos. Então aproveite, saboreie, compartilhe o momento bom que você está vivenciando. Você está vivendo uma bênção na tua vida? Compartilhe essa bênção. Fale dessa bênção para os outros. Porque é importante. Porque você não sabe se daqui 2 horas o jogo vai virar. Então, tudo que está sendo bom na tua vida, faça melhor. Compartilhe ele com as outras pessoas. E aí vem o outro lado. Os tempos difíceis, né? É muito fácil quando nós estamos vivenciando tempos bons. Mas e quando vem os tempos ruins? E aí vem um momento em que muitas das vezes nós deixamos nos afetar pelas questões negativas da nossa vida. Quando Salomão diz, há tempo para ganhar e tempo para perder. Ele quer dizer que Deus dá tanto bom quanto ruim. E aí é que está. Jó, quando ele estava com a sua esposa, ele fala, aceitaremos de Deus o bem, o bom, e não vamos aceitar o que é mal? E ali ele também diz que muitas das vezes sabemos que o inimigo, quer o mal para nós, mas ele ao mesmo tempo sabe que mesmo nos momentos maus, ele sabe que Deus vai estar conosco. E é esse o diferencial. Sabemos que não importa qual seja o momento, seja ele bom ou seja ele ruim, que Deus vai estar sempre aonde? Conosco. Então, esse é o diferencial da nossa fé. E é o que faz passarmos pelas adversidades sem nos desesperar. E a Bíblia diz que é também importante que não deixamos de desacreditar nesses momentos. Porque apesar do que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E por meio dela, realmente criamos um bom testemunho. Pela fé entendemos que a palavra de Deus, ela veio para existir a partir do invisível.
Então existe uma fé de esperança em que confiamos que Deus usará o teu poder e a tua criatividade para transformar até o tempo difícil em algo bom. Muitas das vezes a nossa adversidade, quando estamos num momento difícil, mesmo naquele momento difícil, nós conseguimos, às vezes, conseguir coisas boas daqueles momentos. E é esse o objetivo, muitas das vezes. Deus nos dá as tormentas para que possamos entender que algo é necessário mudar. Algo é necessário ser redirecionado. E esse redirecionamento vai ser melhor, talvez. Vai ser algo mais impactante para a tua vida. Né? Então nós somos chamados a entender que trabalhar nos tempos difíceis também existem elementos positivos. Não quer dizer que nós vamos fechar os nossos olhos para a realidade triste e negativa. Não. Quer dizer que nós vamos confrontar essa realidade e nós vamos tentar transformá-las em algo bom. Eu sigo uma moça, ela é uma adventista que mora no Canadá, a Simone. E a Simone, ela foi morar no Canadá e há algum tempo ela sempre começou a falar da palavra de Deus, falar do sábado. E uma mulher muito bonita, muito bonita. Um filho lindo, marido lindo, família linda. E a Simone começou a falar e começou a ter mais seguidores. E o que aconteceu? A Simone recebeu um diagnóstico. Ela está com câncer e está com metástase em outras 3 partes do corpo dela. Ela tem a minha idade. E hoje a Simone, ela está fazendo o tratamento do câncer, mas ao mesmo tempo ela fala do amor de Deus e ela usa o testemunho dela para ela continuar falando do amor de Deus. E ela diz nos seus testemunhos, nos seus vídeos, que ainda que ela venha a morrer, ela sabe que vai ter um propósito na morte dela. Ou seja, ainda que ela esteja vivendo uma dificuldade tão grande, ela sabe que ela vai morrer, mas ela vai deixar algo por trás. Ou seja, o testemunho e a comunhão dela vão ficar. Então, assim, diante de tantas questões como essas, ela está o quê? Administrando o tempo que lhe deu. O que Deus deu a ela. Deu um tempo. E agora o tempo dela mudou. Talvez ela achava que ela iria viver até os 70 e talvez ela não chegue aos 40. Então, como ela está agora direcionando o tempo dela? Então, é necessário que entendamos que mesmo nos tempos bons ou nos tempos ruins, Deus vai estar conosco. E mesmo diante dessas questões, quando nós vemos, por exemplo, tempos de ganhar e tempos de perder, eu recentemente eu assisti um filme que se chama Air, ou seja, ar. E nesse filme fala sobre, eu não sei se vocês sabem, a Nike, tênis Nike, há uns anos atrás, acho que um pouco antes dos anos 80, eles estavam bem ruins. Eles eram assim, o 4ª, 5ª empresa de tênis. E aí, quando o Michael Jordan surgiu, um executivo da Nike chegou para ele e falou assim: nós precisamos assinar um acordo com o Michael Jordan e ele vai vender o nosso tênis. E eles pensaram: isso é loucura, o Michael Jordan não vai assinar com a Nike, porque tem Adidas, tem eu esqueci o nome da outra agora, e eles todos querem Michael Jordan. E o que aconteceu? A visão da pessoa foi: não, mas eles querem apenas ter um contrato com ele para mostrar a marca, mas nós vamos dar a ele um tênis específico e ele vai ser a cara do tênis. E o que aconteceu? O Michael Jordan assinou o contrato com a Nike e o tênis do Michael Jordan passou a ser o tênis mais vendido do mundo. É o número 1 do mundo. E o Michael Jordan se tornou o número 1 do mundo. E nesse filme mostra justamente sobre isso. E lá fala que o Michael Jordan, ele hoje, quando ele vai jogar golfe, só para ele ficar lá jogando golfe, a cada hora que ele fica jogando golfe, cai na conta bancária dele $200. Vai caindo dinheiro. Enquanto ele está lá jogando golfe, ele ganha dinheiro. Ele fez tanto dinheiro, foi um acordo tão
milionário que ele se tornou um deus hoje, né? No esporte, ele se tornou um deus. E assim como Michael Jordan, existem vários outros deuses no nosso mundo. E muitos desses deuses, eles estão falando sobre o quê? Sobre ganhar, ganhar, ganhar. Ah, você tem que trabalhar para você ganhar. Você tem que ter isso, você tem que ter o status, você tem que ter a casa, você tem que ter o carro, você tem que ter, ganhar. E muitas das vezes nós estamos tão patronizados a ganhar, a condição do ganhar, quando o perder ele aparece, nós desmoronamos. E a vida, e Salomão nos diz que vai existir tempo de ganhar e tempo de perder. E nós estamos gerenciando esses tempos? Muitas das vezes não. Então, quando estivemos na pandemia, foram justamente esses tempos. Nos foi dado tempo e nós talvez não administramos esse tempo. E muitas das vezes perdemos tudo isso por falta de administração. Por falta de visão de entender que precisamos não só administrar as coisas na nossa vida, mas também do nosso tempo. E eu gostaria de passar um vídeo, eu vou pedir para o Daniel já deixar aí organizado, por favor. Que primeiro precisamos entender onde está o nosso coração. Antes de organizar as tarefas do nosso dia a dia, antes de organizar qualquer coisa, precisamos entender onde está o nosso coração e priorizar as tarefas que vamos assumir. Pode colocar o outro. O outro. Isso. Por exemplo, prioridades. Precisamos entender sobre as prioridades da nossa vida. Vamos imaginar que você acordou amanhã, 8 horas da manhã no domingo. E aí você tem, tá? Eu tenho lá roupas para lavar. E eu também tenho uma prova marcada na segunda-feira, tá? Então vamos lá. Domingo, 8 horas da manhã eu acordo, eu tenho muita roupa para lavar e eu tenho que estudar para uma prova que eu vou ter no dia seguinte, certo? Então, são duas tarefas importantes. Eu preciso da roupa e também preciso estudar para a prova. Mas vamos supor que eu escolhi passar 8 horas lavando a minha roupa e somente 30 minutos para minha prova. Essa decisão é sábia? Faz sentido? Não faz sentido. Muitas das vezes, nós precisamos entender que o tempo ele é disponível e as obrigações que nós temos, muitas das vezes a gente gasta mais tempo com coisas que não têm sentido. Então, às vezes temos 15 minutos de leitura da Bíblia, mas passamos 3 horas jogando videogame. Às vezes temos 30 minutos de adoração, mas gastamos 3 horas assistindo séries no Netflix. Às vezes fazemos uma ligação de 10 segundos para nossa casa para falar com a nossa mãe e com o nosso pai, mas passamos a tarde inteira conversando com amigos. Ou seja, ligar para os nossos pais e realmente dar a atenção que eles merecem, às vezes deixamos de lado, né? 6 horas de sono, né? Numa manhã de sábado, ao invés de ir na igreja. Então, até você se valorizar e não valorizar o seu tempo, você não vai fazer nada com ele. Quando percebemos que somos valiosos para Deus, então seremos capazes de atribuir o mesmo valor ao tempo que Ele nos deu e nos levará a usá-lo adequadamente. Então, esse vídeo é um vídeo que viralizou na internet há um tempo. Às vezes vocês já viram esse vídeo. Ele não é um vídeo cristão, tá? É só um vídeo para você entender sobre a questão de prioridade na sua vida. Gerenciamento do seu tempo. Se você põe as suas prioridades em ordem, você vai conseguir gerenciar o teu tempo, tá bom? Vai estar em inglês, mas vai ter o subtítulo em português. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live.
fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Yes. And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yes. Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. The sand is everything else, it's just the small stuff. Now, if you put the sand into the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. The same is true in life. You spend all your energy and your time on the small stuff. You won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just... Yes? Professor, what is the beer? Well, I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers for a friend. Obrigada. Bom, tirando a questão da cerveja, no final, né? Mas algumas pessoas usam esse vídeo e colocam um chá, né? Tem sempre um tempo para tomar um chá com teu amigo, né? A gente pode usar dessa forma. Mas a questão desse vídeo é as nossas prioridades. As bolinhas de golfe são quem? É Deus, são as nossas crenças, a nossa família, né? São as coisas realmente importantes na nossa vida. E elas devem ser colocadas primeiro. Primeiro, devemos colocar Deus, né, no lugar devido dele. Se realmente colocarmos as outras coisas primeiro em nossa vida, nosso tempo já era. E muitas das vezes colocamos as pequenas coisas, né? A areia, que ele fala lá, são as pequenas coisas. As pedrinhas, elas são as pequenas coisas, são as coisas do dia a dia. Às vezes é uma pequena briga, uma discussão com o teu marido, com a tua esposa, que você vai colocar aquilo no primeiro lugar e você vai deixar aquilo tomar o teu tempo e tomar a tua mente. Então, nós como estamos realmente administrando o nosso tempo? Quais são as nossas prioridades? Como estamos realmente colocando elas em nossa vida? E daí eu queria colocar, né, para vocês um plano para considerarmos, né? Primeiro, decida obedecer a Deus mantendo as porções de tempo que Deus indicou para serem guardadas, ou seja, o sábado. Ou seja, guarde o teu sábado. Lembre que o sábado é um dia importante e especial porque ele tem um motivo para ser. Ele tem um motivo para existir. Deus não fez ele à toa. Segundo, liste atividades que você precisa realizar como o estudo da palavra de Deus, né? Então, assim, escrevam. Não fiquem na mente. Assim como planos na vida que às vezes a gente tem que fazer, né? Todo ano. Vamos começar agora um novo ano. E aí todo ano fazemos listas, né? Fazemos planos. Assim como também fazemos planos, temos que fazer para Deus. Como vou usar isto? Determine a quantidade de tempo que você vai dedicar para Deus. Determine. Você, eu só consigo 15 minutos do meu dia. Então determine aqueles 15 minutos do seu dia. Isso é importante. Determine essas coisas na tua vida.
porque senão você não vai fazer. E depois que você determinar isso, você vai passar realmente a fazer aquilo como forma de planejamento e cuidado na tua vida, né? E faça aquilo de verdade. Porque muitas pessoas falham em realizar os seus planos porque não se esforçam em realizar o que se propuseram a fazer. Então, Ellen White, ela fala, em Parábolas de Jesus, na página 344, em seu trabalho, deixe-os de ter um objetivo definido. Decida quanto tempo é necessário para uma tarefa específica e, em seguida, empenhe todos os esforços para realizar o trabalho no tempo determinado. O exercício do poder da vontade fará com que as mãos se movam habilmente. Ou seja, até Ellen White está nos dando dicas de como gerenciar o nosso tempo, né? Então não pense que mordomia cristã é algo simplesmente para às vezes a gente ouvir na igreja e não colocar em nossas vidas, porque ela é o tempo todo. A mordomia cristã, ela é um gerenciamento das nossas atividades, um gerenciamento da nossa vida. E o tempo, ele faz parte disso tudo. Então, à medida que entendemos isso, entendemos que o tempo ele é um presente de Deus, nós realmente tomamos uma decisão mais consciente de usá-lo ele com maior responsabilidade. Então essa é a minha pregação para vocês, porque ao longo desses últimos anos eu percebo que muito tempo é perdido. E muito tempo tem sido perdido à custa de coisas tão pequenas, à custa da areia. Eu vejo que o nosso tempo está sendo perdido como a areia que está sendo colocada lá naquela vila, né? Não deixamos o tempo escorrer. Amém? Tem uma música e depois a gente vai fazer a oração. Vamos todos ficar de pé, por favor? Querido Deus, ó Pai, pedimos que o Senhor esteja conosco em todo momento da nossa vida, mas pedimos também, Senhor, sabedoria para que possamos administrar o tempo que foi nos dado. Não sabemos quanto tempo temos nessa terra, mas sabemos que o Senhor nos deu como um presente. E por isso, Senhor, nos ajuda a reconhecer como tal. Ajuda, Senhor, a entendermos que precisamos administrar o nosso tempo aqui, para que em breve possamos estar a eternidade contigo, Senhor. Por isso, Senhor, a cada dia da nossa vida, nos mostre como nos administrar as nossas atividades,
tudo em nossa vida, Pai, para que não passamos desapercebidos nas coisas que realmente importam neste mundo. Por isso, Senhor, esteja com cada um de nós. Fica conosco durante a nossa semana. E que o Teu Santo Espírito também, ó Pai, esteja nos guiando e nos guardando. Pedimos essas bênçãos na Tua bênção, no Teu amor, porque sem Ele não somos nada, Pai. Em nome de Jesus, amém.